salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática Atrativa com o professor Eduardo Santos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, um tema aí que é prato cheio na prova do Enem, beleza? Então roda a vinheta e vamos comigo! Então vamos lá, para começo de conversa, já quero dizer para vocês que a linda e querida análise combinatória é o ramo da matemática que se preocupa com os processos de contagem. Então tudo que está voltado à contagem, nós estudamos por meio da análise combinatória, como por exemplo, a quantidade de placas existentes, a quantidade de senhas. Então tudo isso volta-se à análise combinatória. Vocês conhecem a Joana? Vamos conhecer a Joana aqui. Olha só. Joana, primeiramente, ela está cumprindo isolamento social e ela possui aí 2 máscaras e 4 blusas. Ela decide ir à padaria. De quantas formas distintas ela pode escolher uma máscara e uma blusa? Beleza? Então tá aqui nossa querida Joana, ela querendo fazer esse passeio até a padaria para comprar alguns pães e ela dispõe em sua casa de 2 máscaras e 4 blusas lá. E ela vai querer ir pegar uma máscara e uma blusa. De quantas formas Joana pode fazer isso? Eu vou mostrar para vocês 2 métodos diferentes. O primeiro deles, que é bem interessante, dá para vocês visualizarem tudo com muita clareza, é a árvore de possibilidade. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, árvore de possibilidades. Como é que é o esquema aqui? Na árvore de possibilidades, nós vamos listar aqui os eventos que nós temos. No caso, eu estou chamando aqui de máscara, beleza? Eu tenho aqui uma máscara, vou colocar máscara 1. Você poderia também colocar uma cor para essa máscara. E eu tenho também uma máscara 2. Tranquilo, né? Bom, se Joana optar em usar a máscara 1, ela poderá utilizar a máscara 1 com a blusa 1, ou com a blusa 2, ou com a blusa 3, ou com a blusa 4, beleza? Porque tendo em vista que ela tem aqui um total de 4 blusas para escolher uma. A mesma coisa se ela optar sair com a máscara 2, ela poderá optar pela blusa 1, pela blusa 2, ou pela blusa 3, ou pela blusa 4. Muito fácil, muito simples. Aqui nós temos agora a quantidade de combinações possíveis, beleza? Ou seja, é a quantidade total de possibilidades que ela tem disponível. Ela poderá utilizar a blusa 1 com a máscara 1, a máscara 1 com a blusa 2, a máscara 1 com a blusa 3, a máscara 1 com a blusa 4. Aqui mesma coisa. Máscara 1 com blusa 1, máscara 2 com blusa 2, máscara 2 com blusa 3 e temos por final máscara 2 com blusa 4. Como vocês podem ver, para saber a quantidade de possibilidades, basta contar aqui, ou seja, somar essa quantidade. Nós temos 4 mais 4, então nós temos 8 opções de escolha para ela. Tranquilo, né? Muito fácil, muito simples. A árvore de possibilidade, ela nos permite essa visualização bem clara do que está acontecendo. Porém, ela é inviável quando os valores aqui eles são altos. Tranquilo? Vamos imaginar agora a situação seguinte. Se Joana ela dispusesse seu guarda-roupa de 10 calças e além disso, ela tem 5 blusas, 3 máscaras e 2 sapatos. Aí tranquilo. Aí Joana, nesse certo dia, ela decide ir até o supermercado, fazer umas comprinhas que já está o armário vazio. E aí repare bem, ela olha no seu guarda-roupa e vê 10 calças, 5 blusas, 3 máscaras e 2 sapatos. De quantas formas Joana pode escolher um item de cada para ir até o supermercado? Olha só, na matemática nós temos uma coisinha que é chamada de princípio fundamental da contagem. Toda análise combinatória é alicerçada no princípio fundamental da contagem.
também conhecido como princípio multiplicativo. E repare bem aqui como é que se dá isso de forma bem fácil e bem simples. Nós vamos colocar aqui traços. Esses traços, eles vão representar aqui o tipo de elemento. Bom, para esse primeiro traço eu tenho quantas opções de calças? Beleza? Eu tenho 10 opções de calças. Agora, para esse segundo traço eu tenho quantas opções de blusas? Eu tenho 5 opções de blusas. Para esse terceiro traço, eu tenho quantas opções de máscara? 3 opções de máscara. E para o último traço, nós temos aqui os sapatos, nós temos 2 opções. Utilizando o princípio multiplicativo, nós multiplicamos todos esses valores, certo? E o resultado será o produto. Vamos comigo. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, dá 150. 150 vezes 2, então ela tem aí 300 opções distintas para poder escolher. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Então esse tipo de problema você resolve fácil através do PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Muito fácil, muito simples. Agora vamos para um outro exercício. Vamos que vamos. Olha só. Dispondo dos dígitos 1, 2, 6, 7, 8 e 9, Joana precisa criar uma senha para seu cartão, sabendo que essa senha deve ser formada usando 4 desses dígitos, de modo que todos sejam distintos. Qual o número máximo de senhas? Então, olha só, é um problema clássico de análise combinatória que nós vamos resolver ele utilizando o princípio fundamental da contagem, o PFC. Beleza? Olha só, PFC. Primeiro passo para esse tipo de problema é você analisar quantos dígitos terá a senha. Como foi informado aqui no enunciado, nós teremos uma senha de 4 dígitos. Se eu tenho 4 dígitos, portanto eu vou ter 4 tracinhos. Muito fácil, muito simples, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. O segundo passo é você analisar quais são os dígitos disponíveis. Beleza? Então nós temos o 1, 2, o 6, o 7, o 8 e o 9. Bom, dessa forma aqui nós temos 6 dígitos disponíveis. Tranquilo, né? Logo, como a questão ela não nos trouxe nenhuma restrição, somente que os dígitos devem ser distintos, aqui nós vamos ter 6 opções para aqui. Beleza? Agora olha só um detalhe. Aqui eu posso utilizar qualquer um desses daqui. Já aqui eu não posso repetir o que eu utilizei aqui. Beleza? Porque quando vem aqui, ó, a questão diz que os dígitos devem ser distintos, ou seja, diferentes um do outro. Então, se eu utilizei o número 1 na senha, eu não posso mais repetir o número 1 aqui. Logo, aqui resta quanto? Se eu tinha 6, usei 1, resta 5. Aqui, usei mais 1, resta 4. E para esse último tracinho, restam apenas 3 opções disponíveis. Tranquilo, né? Agora, aplicando o princípio multiplicativo, nós temos o seguinte. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. E 120 vezes 3 dá 360 senhas. Logo, Joana tem aí à sua disposição 360 senhas que ela poderá criar. Vamos dar um exemplo de uma senha dessa. Olha só, ela poderia criar uma senha desse tipo aqui. 1, 2, 6 e 7. 1267 seria uma senha. Está dentro desse conjunto total. Tranquilo? Outra senha que ela poderia criar. 9812. 9812. E assim sucessivamente, pois ela terá um total de 360 senhas que ela poderá criar. Mas agora vamos a um detalhe mais específico. Se Joana agora decidiu que quer uma senha par. Mas como assim? Isso mesmo, uma senha par. Nós sabemos que um número, para ser par, ele precisa terminar nos algarismos ou no 0, ou no 2, ou no 4, ou no 6, ou no 8. Então vamos pegar o raciocínio aqui. Se ela quer agora uma senha que seja par, como a senha dela tem 4 dígitos, nós vamos ter aqui o seguinte. Bom, vamos analisar quantos desses daqui são números pares. Nós temos o 2, o 6 e o 8. Ou seja, aqui no final ela pode terminar em 2, 6 ou 8. Portanto, nós temos quantas opções disponíveis? Isso mesmo, 3 opções disponíveis. Beleza?
Então, ó, se ela utilizou um desses aqui, para cá vai sobrar quantos? Eu tinha 6, utilizei um, sobrou 5. Como os dígitos devem ser todos distintos, então aqui utilizei mais um, sobraram 4. E aqui utilizei mais um, restaram 3. Logo, basta fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 3 dá 180 senhas que são pares. Tranquilo, né? Pera aí. Mas se ela agora decidisse a quantidade de senhas ímpares, aí você não ia precisar fazer mais cálculo. Por quê? Se o total é 360, desses 360, 180 são pares, logo o que falta para 360 será a quantidade de senhas ímpares, que dá exatamente 180. Perceba mais um detalhe no problema. Ela dispõe de 3 números pares e de 3 números ímpares. Então a metade de senha será números pares e a metade de senha será números ímpares. Muito fácil, muito simples. E aí, vamos para um terceiro exercício. Quantos números de 5 algarismos existem? Você já parou para pensar nisso? Então eu quero saber aqui a quantidade total de números que é composto por 5 algarismos. Nós sabemos que o número de 5 algarismos ele vai ter esse formato aqui, né? Vamos ter aqui 5 algarismos. No entanto, perceba que os algarismos existentes são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Então nós temos aí 10 algarismos distintos. Portanto, o 0 ele não pode aparecer aqui. Nós temos uma restrição. Aqui eu não posso ter o número 0, beleza? Por quê? Concorda comigo que, um exemplo, se aparecer o 0 aqui, por exemplo, 0, 4, 5, 8, 3, esse número, ele não é um número de 5 algarismos. Aqui está formando 4.583, então não satisfaz o que a pergunta da questão quer. Portanto, nessa primeira opção, nós não podemos ter o dígito 0. Logo, já que nós temos 10 algarismos à disposição, aqui eu vou poder utilizar apenas 9 deles. Mas já aqui eu posso utilizar o 0, então eu volto a ter 10. Como a questão ela não menciona que devem ser distintos, logo aqui eu também continuo tendo 10, aqui 10 e aqui 10. Transformando essa operação em uma potência, nós temos 9 vezes 10 elevado à quarta, beleza? Isso daqui dá igual a 90.000 números, beleza? Então aí nós temos aí 90.000 números. Vamos a este último exercício. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determina a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar. É um exercício bem clássico e nós vamos fazer ele abrindo em 2 casos. Primeiro caso. Serão os pares terminados em 0. Tranquilo? Primeiro caso, serão os pares aqui terminados em 0. Como eu quero formar números de 3 algarismos, nós temos aqui 3 tracinhos. Bom, se o 0 ele vai aparecer aqui, apareceu aqui o 0. Logo aqui eu só tenho uma opção de escolha, que é o próprio 0. Aqui na frente, perceba que eu tinha 6 dígitos disponíveis. Como eu já utilizei um, neste caso foi o 0, aqui restaram para mim 6. Bom, como agora eu vou utilizar outro, então aqui eu posso ter apenas 5 opções. Logo, utilizando o princípio multiplicativo, nós temos 6 vezes 5 vezes 1. Eu tenho aqui 30 números pares de 3 algarismos que terminam em 0. Agora vamos ao segundo caso. Segundo caso, são os pares terminados em 2, 4 ou 6, certo? Então, esses pares eles podem terminar nessas 3 opções, em 2, 4 ou 6. Logo, nós temos aqui, para esse final, ele poderá terminar em 2, 4 ou 6.
Logo, eu tenho 3 opções. Se eu utilizo um desses números aqui, restam para mim aqui 5. Professor, mas por que 5? Se o senhor tinha 7. Mais um detalhe, o 0 ele não pode aparecer aqui na frente, porque senão não tem uma centena, eu tenho aí uma dezena. Então o 0 ele é restrito de aparecer aqui na frente, mas ele pode aparecer aqui no meio. Então se eu tinha 5, utilizei uma, só que o 0 voltou, eu posso utilizar agora mais 5 opções disponíveis. Logo, fazendo a multiplicação, nós temos 5 vezes 5 dá 25, vezes 3, 75. Então, o total agora nós vamos utilizar o princípio aditivo. Nós vamos ter 30 mais 75. Então, nós temos um total de 105 números pares de 3 algarismos. Então, é isso aí. Finalizamos a aula. Uma aula muito básica, trabalhando aí os conceitos iniciais da análise combinatória, trabalhando o princípio fundamental da contagem. Fique ligadinho nas próximas aulas. E se você gostou dessa aula, clique aí no curtir, compartilhe com os colegas e se inscreva-se no canal. É isso aí, se inscreva, estou esperando.